Eu estou essa noite conversando com meu amigo, meu irmão, membro da Igreja Cristo Vive de Nova Iguaçu, professor Mário Dias, casado com a Ellen Susan A Dias. benção. Benção. Ele é especialista em desenvolvimento infantil, consultor educacional, é professor da rede pública também, né, Mário? Rede pública municipal? Isso. Sou professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro, trabalho com alfabetização e me especializei em desenvolvimento infantil. Minha especialização foi sempre voltada para o pensar, né? Para a formação do pensar na infância. Então, como a criança desenvolve e, principalmente, como é que ela forma esse pensar, como é que ela muda o comportamento, como é que ela começa a se entender como ser humano na sociedade. Entendi. Você também é criador da Escola de Paz e criador do Beabase. Fala um pouco sobre Escola de Paz e Beabase para quem está chegando aí. O Beabase é uma iniciativa que a gente começou, foi uma ideia minha, num bate-papo junto com o pastor Guilherme, a gente conversando bastante, e falou assim, cara, a gente tem que pegar tudo isso que a gente fala de educação e tem que reunir num lugar. E a ideia é de que, e aí surgiu o Beabase, né, que o nome vem de Beabá, exatamente de alfabetização, e base, né, de educação de base mesmo. Então, a ideia é que no futuro isso se torne uma plataforma multidisciplinar, onde a gente tem ali conteúdo neuropedagógico, de neuroalfabetização, voltado para pais, voltado para professores, voltado para todas as áreas possíveis. E a escola de pais é a maravilha, né? Surgiu depois do lançamento do e-book, que o senhor até estava lá, e a gente conversou, foi até contigo que a gente estava conversando depois do e-book lá no Mont Blanc, no lançamento do Mont Blanc, e aí você falou assim, pô, tem que lançar isso daí pro pessoal, a galera tem que ter acesso a isso, tem que conversar, a gente precisa mandar isso pros pais, tem que fazer um jeito desses pais estarem juntos, participar e aprender isso também. E aí surgiu a Escola de Pais e tá até hoje, né, fazendo, graças a Deus, esse sucesso, atingindo bastante gente. E olha, eu fico muito feliz de ver como as famílias estão sendo impactadas, sabe? De como as famílias, elas depois de 3, 4 aulas da escola de paz, eles viram e falaram assim, olha, meu relacionamento com meu filho mudou, eu tô sentindo que meu filho tá mais próximo, eu tô sentindo que a minha relação como pai tá melhor, tô mais sensível, tô mais conectado. Isso é impagável, né? Isso não tem como a gente, por mais que eu me dedique, por mais que eu estude para dar o melhor na escola de paz, sempre que a gente ouve isso, a gente fica assim com aquela sensação de, então é isso mesmo, esse é o propósito, sabe? Aquela coisa de dever cumprido, né? Isso é bom demais. É, Isso é bom maravilha. demais. Então, esse jovem talentosíssimo é o professor Mário Dias. E hoje nós vamos falar sobre família, a base da infância. Irmão Mário, a minha oração nessa tarde foi para que o Senhor pudesse usar você, para quantas pessoas puderem estar aqui nos assistindo. Eu sei que 1 hora é muito pouco, agora menos de 1 hora, muito pouco para tudo aquilo que você ministra e fala. Eu já tive a oportunidade de participar com você de várias palestras, de workshops a respeito da infância, primeira infância, adolescência, criação de filhos, relacionamento de pais com filhos, coisas maravilhosas que nós fazíamos até lá na igreja também, uma vez por semana, em 2 horas e meia, quase 3 horas. Então, eu sei que é algo extenso, mas vamos É. tentar aqui minimizar o tempo. As pessoas podem fazer perguntas se quiserem. Eu trouxe minhas anotações também. Isso é importante. Pela interrogação ali, a gente vai passando. É interessante que a Bíblia fala, ensina a criança, lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando ela for velha, quando ela envelhecer, ela não vai se desviar. Então, um princípio aqui bíblico de que tudo aquilo que a criança ela aprende, ela vai guardar para o restante da sua vida. Né? Não só a questão espiritual, mas a Bíblia não está falando só isso, está falando de tudo que ela vai aprender. Então, eu Falou queria que ensina, você... né? Só falou para ensinar, né? E de tudo aquilo que ela aprender naquele período, ela vai levar para o resto da vida. Sim. Então, eu fiz aqui uma colinha também, coisas básicas que eu quero te perguntar. Por exemplo, eu queria que você explicasse para todos nós a questão do exemplo e o nosso comportamento como pai, como mãe,
né? A forma que a gente reage a algumas situações do dia a dia, da nossa vida. Será que isso interfere, professor Mário, no comportamento da criança? Por exemplo, tem pessoa que chega em casa reclamando do trabalho, do patrão, do emprego, né? Das coisas que aconteceu na rua. Eu, como pastor, às vezes falo, cuidado se você falar alguma coisa na sua casa, de alguma coisa referente à igreja, você vai mexer na cabeça das crianças, colocando nela aí, subliminarmente uma questão para o futuro. Isso tem base, não tem base? Explica para Tem, nós aí. Hoje eu quero que você fale, vai. tem, sim. É uma coisa que eu costumo falar, e é muito verdade quando a gente fala de criança, é de que criança não é computador. O computador, você escolhe o que que você quer salvar. Você digita o arquivo, aí você começa a escrever, escreve tudo. Aí você olha e fala assim, isso aqui não ficou bom não. Não vou salvar isso daqui não. Aí você fecha o programa, ou você deleta e você começa a escrever tudo de novo. Ou você fecha, não, hoje eu não estava num dia bom, no dia seguinte eu continuo escrevendo. Com a criança não tem isso. Tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você interage, a criança ela vai, três coisas: ouvir, analisar e armazenar. O salvamento é automático. Ela vai salvar automaticamente toda e qualquer coisa que falar, fizer, interagir ao longo de toda a infância. Isso é muito bom, mas isso também é muito ruim. Então a gente fica com dois lados aí. É bom por quê? Porque a criança ela aprende muito através da observação. Em 95, descobriram que tem uma coisa chamada neurônio espelho. Eu estava até conversando ontem isso com o pastor Guilherme. E o que que é esse neurônio espelho, né? A criança, ela, através da observação, ela olha o comportamento do pai, ela olha o comportamento da mãe, ela olha como eles interagem com o ambiente, como eles interagem com as coisas que acontecem, e aí eles começam a imitar esse comportamento. É uma coisa que não precisa de tentativa e erro. A criança, eu estava até falando isso ontem, a criança ela acabou de ser desmamada, então ela não mama mais. Primeiro dia dela no desmame. A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai começar a observar já os pais e toda vez que ela vê o pai e a mãe se alimentando num prato, né, que a gente come prato, come essas coisas, ela já vai automaticamente entender que naquele lugar tem comida e que para ela precisar de comida, ela pode ir ali. Da mesma forma que ela já vai automático pela ativação desse neurônio espelho, a mesma coisa é com as emoções, com comportamento, com a reação a uma situação. Então, por exemplo, caiu alguma coisa no chão. Se o pai e a mãe já faz assim, aqui em casa, tudo bagunçado, vive jogado, por isso que as coisas caem. A criança ela já vai olhar, esse neurônio espelho, ele fica ativo, eles são principalmente nessa parte aqui na frente, né, que eles chamam de Frontal. Parietal. frontal, né, parietal, frontal. Isso fica ativo, esse neurônio espelho dá aquela ativada, porque é um comportamento que a criança entende que aquilo ali acontece. E aí ela vai olhar e vai fazer assim, como esse neurônio já pensa, né, já automático, como eu devo reagir nessa situação? Aí o pai ou a mãe vai dizer, tudo ruim aqui, tudo fora do lugar, por isso que as coisas caem. Então a criança ela já vai espelhar, vai pegar aquela informação e quando alguma coisa quebrar, quando alguma coisa quebrar, derrubar, alguma coisa assim, a primeira reação dela vai ser reclamar. Então vai ser automaticamente. Então nessa situação, ficar falando mal, chegar, falei mal, fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano também não aprende, porque ele não quer nada. A criança ela ativa esse neurônio espelhado, neurônio espelho, e ela começa a analisar. Uma das coisas que acontece muito no neurônio espelho é até mesmo o nojo. Então, quando alguém come alguma coisa, passa por um lugar, aí vem toda a parte de comportamento. Passa por um morador de rua, passa por alguma situação, e a pessoa olha e faz assim, ó. A expressão facial é uma das ativações
desse neurônio espelho. A criança ela olha e fala assim, isso é nojento, eu não tenho que chegar perto, eu não tenho que ajudar. O professor Mário, isso acontece muito. Eu já estive em reuniões de pais, você é professor, em reuniões de pais em escola, e as mães falam com os professores assim, ó. Eu estava numa reunião onde a mãe falou assim, ah, mas a senhora, gesticulando, brigando com a professora. Aí a professora disse assim, agora eu entendi por que seu filho fala gritando comigo e não me Tá? respeita. Exatamente. É, 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 é exatamente uma cópia. Ele literalmente copia o comportamento dos pais. Então, ele pega esse comportamento, faz o Ctrl+C, Ctrl+V e joga lá para o neurônio da criança. Então, ele fica, é o nome, né? Ele fica espelhado. Isso é para várias situações. O neurônio espelho, ele é tipo uma arma, né, digamos assim, de biológica do nosso corpo de sobrevivência. A criança, ela aprende a andar, aprende a falar, aprende a se alimentar, principalmente pelo neurônio espelho, observando os pais andando, observando os pais pegando os objetos, e aí ela começa a fazer também. Você não precisa ficar ensinando um bebê a pegar. Fecha o dedo, agora fecha isso. Você vai pegando, entrega na mão dele e ele vai pegando automático, ele vai aprendendo olhando. Então, tudo isso acontece, sendo que também interfere diretamente no comportamento, né? Então, quando você disse que por um lado é bom, outro lado é ruim, é porque se você ensina coisas boas, ela vai. Então, o sábio Salomão aqui, ele foi inspiradíssimo pelo Senhor, assim, porque Totalmente. você estava dizendo ter o lado bom. Se você ensinar coisas boas, também ela vai gravar e vai firmar, vai espelhar aquilo ali, não é? Também. O bom disso é que se você já é uma pessoa calma, uma pessoa que tem uma rotina de paz, que tem o hábito de ajudar o próximo, isso vai ser inato da criança. Ela vai olhar para o pai, vai olhar para a mãe fazendo, o pai parando para poder ajudar uma pessoa a pegar alguma coisa, o pai que estava fazendo, e ela já vai fazer isso automaticamente. Ela não vai precisar ficar, vai lá, ó, vai lá ajudar, não tá vendo que a senhora tá ali precisando? A criança ela nunca teve esse visual para parar e olhar e analisar. Então ela reproduz única e exclusivamente aquilo que ela vivenciou na infância. Entendi. Então, recapitulando, a criança ela tem neurônios que foi descoberto que são neurônios espelho, né? Ela espelha tudo aquilo que ela vê nos adultos. Você deu aí agora a questão quando ela desmama, ela fala, e agora? Não vou mais mamar, como é que eu vou sobreviver? Então ela começa a ver os pais, a se alimentar, a comer, então ela começa também a ter a vontade de querer a papinha, né? Mastigar Exato. e tudo mais. E isso serve para todas as áreas do que ela vê, o que ela Tudo. enxerga, ou tudo que ela tem sinestesicamente. Ela enxerga, ela ouve, ela... Porque essa porta ela é aberta pelos sentidos, né? Sim, Então ela vai ver, ela vai ouvir, ela vai perceber o que está acontecendo e vai internalizar emocionalmente. entendi. Entendi. Ó, os irmãos estão colocando aqui nos comentários, boa noite, graças a Pai. Não é isso que eu quero perguntas. Eu desativei os comentários porque eu estou gravando essa live, que eu vou tentar colocar no YouTube também. Então, faça perguntas pela interrogação. Perguntas, perguntas, perguntas. E o professor Mário, a gente está tentando acelerar aqui, porque é muita coisa para a gente Está poder aqui embaixo, responder. ó, tá bem É, aqui a caixinha de pergunta. aqui, ó, onde tem essa interrogaçãozinha, faça perguntas e a gente vai tentar aqui passar para o professor Mário e ele explicar para nós, porque, como eu já disse aqui, o professor Mário Dias, né, especialista em desenvolvimento infantil, consultor educacional, criador da Escola de Pais e do BEA Base, totalmente voltado para criança e adolescente, pais, professores. O meu amado professor Mário Dias, outra coisa que eu quero te perguntar, eu reparei nas minhas andanças como pastor e fazendo visita em lugares, em lares, eu percebi algumas coisas, eu quero te fazer uma pergunta, ver se tem alguma correlação à questão da casa, do lar, da família em si. Eu já fui em lugares onde as famílias são muito agitadas e lugares onde as famílias são calmas. E quando eu chegava nesses lugares onde as famílias eram agitadas, até os animais, as calopsitas, os cachorrinhos, tudo agitado também, interessante. E eu me lembro que uma vez eu fui na casa de uma família muito tranquila, muito, mas muito tranquila mesmo. E quando eu entrei, eles tinham um bulldog. O bulldog olhou para mim, eu falei, já era, vai me pegar. E não, ele veio, chegou perto de mim, encostou a cabeça perto. Ele falou, não, ele é muito dócil, muito manso.
E eu já fui em casa de pessoas agitadas, onde aqueles cachorros pequenininhos que não parava de morder meu pé. Eu comecei a perceber que até o comportamento dos animais era influenciado, principalmente das crianças, né, que tem uma percepção muito mais aguçada. Isso tem fundamento que eu estou falando aqui? Tem muito a ver com o que a gente falou do neurônio espelho, porque é uma característica dos mamíferos. Não é exclusiva do ser humano. É uma característica dos mamíferos. Por isso que Tá. até mesmo cachorros, gatos, animais domésticos como cachorros e gatos dentro de casa também. Eu vi até passarinhos, né, mais agitados. Se bobear tem até calopsita agitada por Até aí. a tartaruga fica. Até tartaruga fica correndo dentro de casa. Mas tem muito a ver, sim. Tem muito a ver. Dentro dessa pergunta dos pais, eu queria te fazer uma pergunta bem corriqueira, bem comumente. A gente fala muito hoje, os educadores, principalmente nós pastores também, a questão da influência das mídias sociais na vida da criança. Eu ouvi uma palestra com o doutor Alex Alves, ele disse que já uma criança, bem na primeira infância mesmo, se ela ficar mais de 1 minuto e meio na rede social, não sei quantos de neurônios é queimado, uma coisa assim, eu não me lembro agora, mas ele é um neurocientista, ele falou algo assim muito profundo, e eu vejo hoje as crianças muito ligadas ao YouTube, ao WhatsApp, a esses joguinhos. O telefone celular é a prioridade hoje da criança. Isso tem alguma coisa a ver de bom, de ruim? Explica alguma coisa para a gente nesse sentido. A própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o uso de telas a partir de 2 anos de idade. Então, até 2 anos de idade, a recomendação é 0 telas. E 0 telas inclui televisão, inclui celular, inclui um monte de outra coisa, né? Não é só tablet e celular. Mas por que isso afeta tanto? Primeiro é o consumismo. A primeira coisa que brota na criança é essa necessidade, porque criança não nasce com a necessidade de consumismo, de querer um brinquedo caro, de querer... Tanto que na minha época já não era assim, e antes da minha geração era menos ainda, a gente brincava com coisas que a gente tinha dentro de casa. A gente brincava com caixa de sapato, a gente brincava com como é que eu posso dizer? Aquelas caixinhas de fósforo, caixa de fósforo. Latinha de leite, botava areia com arame, puxava. Então a criança não tem essa necessidade de consumismo. Mas quando ela tá ali, ela pega e ela começa a olhar vídeos de outras crianças. Hoje eu tô abrindo a boneca que fala, que anda, que dá pirueta, que faz aquilo. Hoje eu tô abrindo o carrinho que anda de controle remoto e ele voa e ele não sei o quê. É óbvio que a criança ela vai querer. Ela vai despertar nela uma necessidade que ela não tinha antes. Isso daí acontece até com a gente adulto. Hoje em dia, né, a gente fala, o celular entende que a gente está falando e já está aparecendo tudo. A gente fala assim, o meu celular... Às vezes a gente não está nem falando diretamente com ele. Estamos conversando aqui, por exemplo. Eu estava falando com você agora e o Google me respondeu um negócio aqui que eu nem estava falando com ele. Acontece. Eu estava falando alguma coisa com a Ellen de pele, alguma coisa assim. Começou a aparecer um monte de propaganda de clínica de estética, aparelho de não sei o quê, aparelho... Então, até com a gente adulto isso acontece. Eu falo assim, meu celular tá dando problema. Começa a aparecer um monte de propaganda. iPhone não sei o que lá, iPhone não sei o que, iPhone não sei o que. E aí, aos poucos, a gente vai olhando e vai ficando assim, poxa, é verdade, seria bom trocar de celular e comprar esse tal de iPhone aí, deve ser bom. Com a criança é mais ainda, porque é tudo muito... muito assim. E eles usam muitos truques de edição para chamar ainda mais a atenção das crianças, né? Então, as cores são mais vivas e tudo. Já começou algumas perguntas aqui. Eu acho bem propícia essa pergunta, porque é o que você está falando. Eu gostaria de saber, em relação à tecnologia, o quanto pode ajudar e prejudicar na vida da criança. Eu não sei se você está falando da tecnologia software ou hardware, porque você acabou de falar agora também da inteligência artificial que está trabalhando na cabeça das crianças também, não é? Tem muita coisa. Fala um pouco sobre isso aí. Vamos acelerar, que tem muita coisa aqui. A gente tem quase meia hora já de programa. Vai. Então, assim, que ajuda?
pode favorecer um bilinguismo. Você tem muitos aplicativos para crianças hoje que, num joguinho, numa brincadeira, a criança aprende uma segunda, uma terceira língua. Ajuda até mesmo a corrigir problemas motores. Então, tem muitos lugares que trabalham com crianças que têm deficiência motora e usam tablets como forma de comunicação alternativa, como forma de estímulo, onde a criança tem que ir lá e apertar para ela ir brincando e nisso ela está se movimentando. Então, tem sim toda a parte vantajosa, assim como tudo, né? A gente pode ter o lado positivo e o lado negativo, mas a tecnologia ela vem nesse lado positivo no nível de aprendizado. A criança ela pode aprender de uma forma muito mais efetiva com a tecnologia do que sem ela. Agora, o lado negativo é todo esse que eu estava falando, de consumismo e tudo, e inclusive pode afetar até a personalidade. Você sabia que o uso excessivo de tecnologia afeta a personalidade da criança? Você vê crianças hoje em dia com uma fala mecanizada, repetindo o jeito de falar do cara do YouTube, repetindo o jeito de falar do personagem do desenho. A criança que vira e fala assim, nossa, que comida gostosa! Parece que a criança está encenando o tempo todo. Então, ela está ali em contato com aqueles vídeos o tempo todo assistindo. Ela não tem a personalidade, ela não forma a própria personalidade. O jeito dela de falar, o jeito dela. Isso tem muito a ver com o que a gente falou lá no começo de neurônio espelho, né? Que ela começa a reproduzir o jeito de falar e tudo. Isso é até uma curiosidade. O neurônio espelho ele é tão forte na formação da criança que até o jeito de andar do pai e da mãe, a criança fica igual. Sim, as pessoas falando igual o pai. Olha lá, o pai fala igual a mãe. O jeito de andar igualzinho, tem outra pergunta, né? A irmã, não, na verdade, é uma constatação. Os pais constantemente estão a teclar os TLMS. O que é TLMS? Acho que deve ser telefones. Telefones, em dia as crianças veem e também querem. Esse que você está falando, né? Do espelho, né? Um outro problema grande é esse, né? É o isolamento social, sem ser esse que a gente está falando hoje em dia de pandemia, mas é um isolamento social dentro da própria casa, cada um dentro de uma bolha. Você vê dentro da sala uma televisão ligada, ninguém assistindo a televisão está ligada ali, aí uma criança está num tablet com um fone de ouvido, o pai está num outro celular mexendo, a mãe está no outro, e cada um conversando com uma pessoa de fora, mas as pessoas de dentro mesmo não se comunicam nem interagem, né? Ó, ela acrescentou aqui, ó. Será que os pais, a Kátia, será que os pais, se evitassem tanto os tablets à frente das crianças entre 0 e 4 anos, não sei, a idade aí você vai dizer, não seria mais saudável? Sim, sim. Como eu falei, a recomendação da OMS até 2 anos é 0 telas. Mas, a partir de 2 anos não quer dizer que está liberado, não. É porque quando fala assim, a partir de até 2 anos é 0. Então, aniversário de 2 anos, vamos fazer maratona aqui de desenho, assistir 10 horas de desenho. Não, aí começa aos poucos, né? 1 hora por dia, depois 1 hora e meia por dia. Cada ano vai aumentando meia hora. Não é que... Então, quer dizer, uma criança assistiu 3 filmes de 2 horas, você pega aí um filme desse de super-herói que tem 3 horas de filme, você assiste 2 filmes desse, a criança ficou 6 horas do dia na frente da televisão. Olha a pergunta do Ivan. Quando os pais se separam e ficam falando mal um do outro perto da criança, isso afeta a criança? Já foi dito aqui, né? Afeta, totalmente. Só afeta. Ela pega toda essa parte de julgamento, ela pega toda essa parte de formação de caráter, principalmente se ela vivia antes com esses pais unidos. Então a criança... Porque tem isso, né? Tem separação que acontece quando a criança é muito, muito pequenininha. Mas tem separação que acontece quando a criança está mais velha, já com 8, 9 anos. E aí a criança está lá, passou a vida toda vendo o pai e a mãe juntos. Relacionamento, o papai, a mamãe, vamos sair, vamos fazer aquilo. De repente separa e começa a falar mal um do outro. E aí a formação do caráter, ela é muito afetada, porque a criança, ela pensa o seguinte, como é que a pessoa que falava, que vivia com a outra, agora está falando mal? Então, eu posso deixar de gostar de alguém tão fácil assim? Eu posso mudar rapidamente de gostar para desgostar? Então, isso afeta muito. Entendi. Ele continua perguntando, Ivan, como educar uma criança que tem um gênio? O que é gênio? Gênio forte. O que é essa palavra gênio? Da lâmpada. Gênio é aquele da lâmpada. Não, para a nossa linguagem aqui profissional... Temperamento. Como educar essa criança?
tem uma diferença muito tênue, muito sutil entre temperamento e comportamento. Tem crianças que têm problemas comportamentais, por falta de limite, por falta de demonstração de autoridade dentro de casa, por falta de um monte de outras coisas, de base, de conversa, de diálogo, de abertura para a criança poder se sentir parte daquele ambiente, por falta de autonomia da criança poder ter autonomia dentro de casa, e aí ela vai ter um problema comportamental. Isso não tem nada a ver com temperamento. Temperamento tem vários tipos, tem fleumático, colérico, tem vários outros tipos. E um desses é quando a criança ela é super agitada, ela gosta de colocar a opinião dela acima de tudo. Ela, não, isso daqui é isso, mas ao mesmo tempo, se ela percebe que ela não está certa, ela reconhece. Diferente do problema do comportamento, que fala, não, eu quero sentar aqui. Aí eu tento explicar que não pode sentar ali, e não, eu não quero, e se joga. Isso aí já não é temperamento, isso daí já é comportamento. Para todos eles, para todo, tanto o problema de temperamento quanto o problema de comportamento, a solução é sempre encontrar um equilíbrio entre o diálogo, a abertura, para a criança se sentir acolhida ali. Ela precisa saber que ela faz parte daquela família, que ela não é só um pedaço de carne ali solto dentro daquela casa. Tem que ter conexão, tem que ter afetividade, mas ao mesmo tempo tem que ter autoridade. A autoridade ela tem que existir. A criança ela tem que olhar e tem que falar assim, não, aquele ali é meu pai. Não, aquela ali é a minha mãe. Aquele é o modelo, aquele é o exemplo que eu tenho que seguir. Entendi. A irmã colocou tudo que acontece conosco quando criança é absorvida e fica até o fim da vida, não é? Eu não sou psicólogo, mas já ouvi vários psicólogos falarem sobre isso, né, o professor Mário? Também não sou formado em psicologia, mas toda a parte estou terminando agora terapia cognitivo-comportamental e um dos fatores que mais causam transtornos na fase adulta são exatamente as experiências na infância. Então, é aquilo que a gente estava falando. Não dar autonomia, não permitir que a criança opine dentro de casa. A criança vai falar, não, mas eu acho que... Cala a boca! Você é criança, você não tem que falar nada. Criança não fala nada dentro de casa. E aí a criança vai crescendo. Cala a boca, você não pode, você não pode. Vai ser um adolescente que não vai se abrir, vai ser um adolescente que não vai ter diálogo, vai ser um adolescente que vai achar que não tem abertura suficiente para falar que o colega da escola ofereceu drogas para ele, vai ser um adolescente que não vai ter abertura, vai ter medo. O que será que o meu pai e minha mãe vai falar se eu disser que o tio lá da limpeza, o tio lá da professor, o tio de educação física e fulano tentou encostar em mim, tentou fazer alguma coisa? Será que meu pai vai me bater? Será? E aí ele fica quieto. É o medo. Então tudo isso vai ter um problema muito grande, sim, na vida adulta. Acrescenta para mim aqui, por exemplo, como um pai, uma mãe pode conversar com uma criança, como você falou agora, como amigos, mas não perdendo a qualidade de pai e de mãe. Tenta explicar isso aí, por favor. Então, uma das formas que isso acontece é a gente se tornar humano para a criança. A gente precisa entender que é pai, que é mãe, ou como já está aí na pergunta, que é avó, que é avô. Aqui é o presbítero Cláudio, está perguntando, né? Claudão, ó, ele aí, meninão, como os avós podem ajudar na educação dos seus netos? Também é um tabu, né? Essa questão de avós. Tem gente que não gosta que os avós se metam na educação. Me explica também, vai acrescentando aí. Eu vou falando. Então, a abertura, a conexão, é falar com a criança, é dar abertura, se tornar humano para essa criança. Primeira coisa, conta a sua história para a criança. A criança tem que saber a sua história. Quando acontece alguma coisa, quando eu era pequeno também aconteceu isso comigo. Olha, eu também tive muita dificuldade. Eu também passei... eu fiquei muito triste também quando eu perdi fulano. Tudo isso aproxima quando a criança ela percebe que você chora, você fica triste, você tem medo. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu sou autoridade, então eu tenho que ser o super-homem dentro de casa para a criança. Eu não posso mostrar que eu choro, eu não posso mostrar que eu erro. E isso é muito pior, porque a criança ela vai olhar para você como autoridade e vai pensar assim, caramba,
Meu pai não tem medo de nada, meu pai não faz nada, eu morro de medo, eu vivo chorando, qualquer coisa me assusta, aí a criança se sente pior ainda, e aí mesmo que ela não quer se abrir. Entendi. Ela vai pensar, meu pai é o Clark Kent, o super-homem. Ó, o Nicolas está perguntando aqui, o Nicolas, Henrique, é comportamental ou temperamental em crianças menores de 2 ou 1 ano? Está falando daquela situação da Ah, sim. personalidade. Ah, aí já é de 1 a 2 anos, aí já é a fase que a gente chama de Terrible Two, que é como se fosse uma adolescência aí dos bebês, né? Como se fosse assim. Que na verdade é uma fase de maturação neural, uma maturação cognitiva, que é quando a criança ela começa a perceber que ela faz parte de um contexto social e aí o que que ela faz? Ela começa a, igual hipótese científica, tentativa e erro, ela vai. Ela vai chegar, vai meter a mão ali no copo. Se ninguém falar nada, porque ela percebe que tem uma autoridade. Ela sabe. Se ela pegou alguma coisa, a mãe e o pai já falam assim, ó, isso aí não pode. Então ela começa a testar. Ela coloca, não pode. Ela não pode. Aí ela vai de novo. Colocou, não pode. Não, ó, não pode. Aí o pai e a mãe tira e ela já fala assim, ah, realmente não pode. Não pode. Agora, ela vai testando. Ela não vai só colocar a mão. Ela vai colocar a mão. Ela vai tentar derrubar. Ela vai tentar pegar. Ela vai chorar. Ela vai fazer uma série de tentativas e testes para ver se aquele não pode é realmente um não pode. Ou se você falou só não pode. Porque ela percebe nessa maturação cognitiva a partir dos 2 anos de idade, algumas crianças até antes, com 1 ano e meio, se dependendo da quantidade de estímulos, mas ela percebe que tem algumas coisas que se ela insistir muito, ela consegue. Então, para Entendi. tudo, ela vai ficar tentando insistir. Entendi. Só para me dar um acréscimo aí, eu estou com a Bíblia aberta em Provérbios 20, versículo 11. Provérbios 20, versículo 11 diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Olha só como ler Provérbios de Salomão, você também vai aprender muito a lidar com crianças. Ó, Verdade. o Igor está perguntando como, entre aspas, desbloquear uma criança que não é muito comunicativa no sentido de expor os pensamentos, sentimentos e tudo mais. Olha, depende muito da idade, mas como a gente está falando aqui geralmente de crianças pequenas, e como ele falou criança, né? Se ele não falou jovem, eu entendo que seja uma criança pequena. Se a criança ela já não tem isso, o jeito é partir primeiro para o lúdico. Então, é uma coisa que eu até coloquei no meu perfil. Eu tenho tentado colocar dica de atividade, brincadeira para as crianças fazerem nessa quarentena dentro de casa. E eu tento sempre colocar uma atividade calma, para a criança também dar uma acalmada dentro de casa. Uma atividade motora, onde ela vai se movimentar com os pais, porque a criança precisa se movimentar para gastar essa energia. E eu coloco uma atividade voltada para o trabalho das emoções, sentimento, tudo isso. Uma das atividades que eu coloco é colocar uma caixa, uma folha, desculpa, com 3 caixas, 3 desenhos, 3 quadrados desenhados. E para uma criança que não se expressa muito, você coloca assim: vamos desenhar nesse quadradinho aqui uma coisa que foi muito boa do nosso dia. Aí a criança desenha. Uma coisa que você ficou triste hoje. A criança desenha. E a partir dali, você já vai puxando uma conversa. Já vai, ah, poxa, eu não sabia que você tinha ficado triste, que o brinquedo caiu. Porque. Aí pronto, aí você já começa. Sempre para uma criança que é fechada, de não expor os seus sentimentos, suas emoções, tentar começar do lúdico, da brincadeira, da conversinha, do desenho, do joguinho, e vai dali, vai puxando a conversa. Porque se isso já não faz parte da rotina, ela não vai de repente querer conversar sobre isso. É verdade, é verdade. Ó, a Tatiana Ávila está perguntando, professor Mário, que difícil a criança entender que não está de férias e manter rotina de horário. É verdade, né? Olha, Por tá quê? difícil até pra gente, né, fazer. É, Até pra gente entender, porque olha, tá complicado, mas uma dica tenta manter as atividades mais ativas na hora que a criança ficava mais ativa. Então, por exemplo, se a escolinha dele era de tarde e de manhã ele fazia, sei lá, natação, futebol, deixa uma brincadeira ativa para a parte da manhã, que era o que o corpo dele estava acostumado, e deixa uma brincadeira mais de desenhar, de escrever, de fazer o trabalho no horário da escola. Porque o corpo ele precisa sentir que, por mais que o ambiente tenha mudado,
as coisas vão continuar da mesma forma. E uma dica que eu dei numa outra live que eu fiz, deve ter um pouco a ver com o que ela deve estar passando, é sobre as crianças que não querem fazer a atividade que as escolas estão mandando as atividades para a criança fazer em casa. E a criança não quer ou fica enrolando, mudar o ambiente. Porque, por exemplo, a criança está lá na mesa, está desenhando, está rabiscando, aí de repente você tira o papel e bota o dever. Você tira a massinha que ela estava brincando e bota o dever. Agora está na hora de brincar. A criança está no mesmo lugar, ouvindo a mesma música que estava ouvindo, com a mesma televisão ligada e só trocou o papel. Ela não vai querer. Então, uma coisa que dá para fazer é, a criança está ali brincando, tira a criança do quarto, deixa ela na sala um pouco, tira as coisas de brinquedo ou pede para ela guardar, guarda junto com ela, tudo, mas tira ela do quarto, arruma as coisas do dever no quarto e chama ela de volta. Isso dá um gatilho mental, é o mesmo gatilho mental de quando a criança sai da sala de aula e vai para o recreio e sai do recreio e volta para a sala de aula. Por que as escolas não fazem o recreio dentro da sala de aula? Porque senão, aquela coisa de ficou brincando, ficou conversando dentro da sala de aula. Quando o professor fala assim, ó, acabou o recreio, agora é hora da aula. Quem é que diz que ele vai querer parar? Porque ele está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, ele vai querer continuar brincando. Então, a gente pode usar essa estratégia dentro de casa também. Tira a criança de um cômodo e depois volta com ele para poder fazer a atividade. Isso aí, isso aí. Eu estou falando com o professor Mário Dias, especialista em desenvolvimento infantil, consultor educacional, professor da rede pública, criador da Escola de Paz e do Bem à Base, direcionado a professores para ensino das crianças e adolescentes. O Ivan pergunta como lidar com uma criança que sofre bullying. Olha, Ivan, sempre abertura e conversa. Sempre, sempre, sempre. É o que eu falo. A criança ela precisa ter um ambiente emocionalmente seguro. Ou seja, a criança ela precisa saber que chegar em casa e falar para o pai, falar para a mãe, que vai ser um ambiente de segurança emocional, de que não vai ter julgamento, não vai ouvir falar assim, ah, mas se ele falou isso para você, é porque você fez alguma coisa para ele. Então, quando acontecem esses julgamentos, a criança ela fica com receio. Então, tudo isso afeta diretamente a forma como ela também vai lidar e como ela vai querer se abrir para o pai. Na verdade, é aquilo que você falou, né? Você tem que criar a empatia, a amizade dela poder se abrir e falar o que for e você não pré-julgá-la, não é verdade? Não pré-julgá-la. Né? O Nicolas, desculpa, termina, que o Nicolas fez uma pergunta importante aqui. Fala. E ouvir, né? Porque é uma coisa que o que eu sempre, sempre falo é o seguinte: você falaria dessa forma com um colega de trabalho? Porque às vezes a gente tem essa coisa de, é criança, e aí a gente trata a criança de um jeito como se fosse uma cadeira, como se fosse uma mesa, né? Como se fosse uma miniatura que ainda não se desenvolveu. Você, não aprende nada, não faz nada direito. E às vezes a gente fala assim, cara, você falaria assim com seu colega de trabalho se ele errasse? O colega de trabalho fez um negócio e errou do seu lado. Aí você vira pra ele e fala, pô, cara, tu também não faz nada direito, hein? Ninguém fala assim. Então, às vezes, a gente cria umas concepções de que a gente, por ser adulto, a gente pode falar com a criança, não, mas é pro bem dela, é pra ela aprender. Uma coisa que eu aprendi contigo é quando eu for falar com uma criança, você abaixar o nível dela, se agachar e falar olhos nos olhos. Eu aprendi isso contigo. É escutativa. Faz muita diferença, né, nesse momento. O Nicolas pergunta... quebra isso, né? O Nicolas está perguntando, no caso do pré-adolescente ter medo de ficar sozinho, é normal? Olha, depende do que ele está falando como sozinho. É ficar sozinho sem ter amigos, é ficar sozinho num ambiente solitário, ele ficar sozinho. Depende muito do que ele está falando como isso de sozinho. Mas, do pré-adolescente, se ele está dessa forma, é porque provavelmente ele já está emocionalmente ancorado numa pessoa terceira, né? Quando a gente fala isso, é quando a criança e se desenvolve para o adolescente, ele sempre ficou muito dependente de ter as emoções dele ancoradas no próximo. É aquilo de a criança fez um desenho e aí falar que assim, mamãe ficou feliz com o desenho que você fez. Aí a criança quebra alguma coisa. Papai tá triste porque você quebrou. Tudo que a criança faz, a emoção é ancorada no próximo. Porque o outro vai ficar feliz, porque o outro vai ficar triste. E aí quando essa criança ela fica sem ninguém, fica sozinha, os pais precisam trabalhar e ela estuda de manhã e fica a tarde toda sozinha em casa, já adolescente, com 12, 13 anos.
E aí ele vai ficar assim, em quem é que eu vou agora colocar a minha, vou ancorar a minha emoção, o meu Referência, sentimento? né? Não tem Quem é? referência, né? Exatamente. O professor Alan Luiz está perguntando: os filhos também absorvem os hábitos alimentares dos pais? Alimentares dos pais? Sem sombra de dúvidas. Eu vi um pai uma vez falando assim pra mim, ó, professor, meu filho, brincadeira não, ele bebe 2 litros de Coca-Cola por dia. Quem compra? Aí, aí eu exatamente. Aí eu perguntei assim pra ele, mas ele que vai lá comprar todo dia? Aí ele falou assim, não, é porque a gente sempre deixa dentro de casa. Eu falei, se deixar dentro de casa, ele vai tomar dentro de casa. Eu falei, não foi a criança, é de novo aquela ideia do consumismo. A Sim. criança não acordou um dia e falou que assim, que vontade de experimentar uma Coca-Cola geladinha, né? Eu acho que eu vou querer saber como é que é. Um dia apresentaram isso pra ela. Ela gostou, pediu mais um copo, pediu 2 copos, pediu 3, e aí nessa ficou acostumada. Então, com certeza, influenciam sim no hábito alimentar. Nessa mesma linha, como conjugar então a autoridade com a liberdade da infância? Muito bom. Porque a primeira pergunta boa, hein? A Mari que fez. Mari Farias. Boa. A primeira coisa que a gente tem que entender aí é de que autoridade não é autoritário. Autoridade é uma coisa, autoritário é outra. A autoridade, por exemplo, você tá dirigindo e aí de repente aparece um cara lá de uniforme, cap, uma faixa, um apito, um distintivo, faz assim, ó, e faz sinal para você. Você para instantaneamente, porque você já reconhece que aquele cara é uma autoridade. Ele não precisou ficar parando o cerco, apontando arma, fazendo um monte de coisa. Aí já é autoritarismo para fazer para você parar. Então, a autoridade ela é construída através de alguns passos. O primeiro é a conexão, a empatia. A criança ela vai gostar, vai ter carinho, vai ter amor, vai se importar com a pessoa, vai ouvir o que a pessoa fala, entender que aquilo é importante e vai falar assim: se a pessoa que me ama tanto, que cuida tão bem de mim, falou para eu não colocar a mão ali, é porque ela está cuidando de mim. Isso é a autoridade. É quando a criança ela entende através do exemplo, através da conversa, do amor. O autoritarismo não. É aquela coisa de não senta aí. Mas por quê? Porque eu não quero. Não pode sentar. São coisas sem sentidos, né? Ordens soltas e aleatórias. Então, a autoridade ela deve ser construída através do carinho, através da conexão, através do respeito. Já a liberdade, ela tem que ser dada de uma forma tanta, mas ao mesmo tempo controlada. Porque senão essa liberdade vira permissividade. Então, são 2 cuidados que a gente tem que ter. Para a autoridade não se transformar em autoritarismo e para a liberdade não se transformar em permissividade. Então, a gente tem que sempre encontrar um equilíbrio ali. De liberdade para a criança é o quê? Deixar ela falar o que quer, solto? Não, a gente precisa fazer com que ela entenda de que o direito dela começa quando o do outro termina, exatamente. Então cada um tem o seu direito. Se o direito dela está ferindo o direito do outro, isso não é direito. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós temos 10 minutos, vamos acelerar que tem umas perguntas aqui. A diferença de autoritarismo para autoridade, eu como pastor diria que a autoridade é constituída, autoritarismo é imposto, né? É imposto, exatamente. A Tatiana Ávila pergunta: esse desenvolvimento é irreversível? Está falando daquela questão da criança que cresceu nessa leva ou pode ser trabalhado? Irreversível. Nada é irreversível. Graças a Deus, Deus é muito misericordioso com a gente, nada é irreversível no nosso cérebro, no nosso comportamento. Dá trabalho? Dá. Pode demorar? Pode. Mas sempre tem. O nosso cérebro ele mantém uma plasticidade cerebral por vários e vários anos. É muito melhor, por que a gente fala que a gente tem que ter esse olhar, esse carinho todo na infância? Por isso que o versículo fala que se você ensinar ele na infância, quando ele é criança, ele vai levar isso por toda a vida. Porque na infância, quando a plasticidade cerebral está a todo vapor. Então as sinapses elas são formadas a milhões e milhões por segundo. Isso vai ficando mais lento com o passar da vida. Mas não quer dizer que acaba. A pessoa pode continuar, tanto que tem gente com 60, 70 anos que aprende uma terceira língua, aprende outra língua. Então nada é irreversível. Mas quando se trata de questão de personalidade, não é impossível, mas é muito. Demora muito. A Rafa Fontes está perguntando aqui como lidar com a mentira das crianças. Bem, baseado naquilo que você falou anteriormente,
E eu posso tirar aqui, posso estar errado, mas eu posso tirar uma palavra aqui. De repente as crianças elas mentem porque elas viram tudo isso Exato, acontecer. exatamente. A mentira ela acontece por dois motivos. O primeiro é espelhar o comportamento que ela já viu. O segundo é o medo. Por que que uma criança mente, né? Vou dar um exemplo de novo da criança que quebrou o copo. Ela quebrou o copo. Se ela vive num lugar onde as crianças chegam para ela e falam assim: o que que aconteceu? Ah, eu quebrei o copo. Mas você tá bem? Se machucou? Não, 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 não me machuquei não. Então vamos limpar junto isso daqui. Que bom que você não se machucou. Vamos jogar. Agora, se ela quebra o copo, o que que aconteceu? Você não presta atenção em nada também, não faz nada que presta. Agora eu vou ficar aqui, o copo quebrou, não sei o quê. Aí a criança pede desculpa. Desculpa não traz o copo de volta, né? Que as pessoas falam muito isso. E aí, quando essa criança quebrar o copo de novo, Ela vai quem quebrou mentir. o copo? Não Ela fui vai eu? mentir. Não sei. Então, sempre vai ser voltado. Parece redundante falar isso, mas sempre quando a gente cria um ambiente emocionalmente saudável e seguro para a criança, tudo isso vai sendo desconstruído. Esse medo de falar, essa necessidade de mentir, é o medo. É o medo de ser julgado, é o medo de sofrer uma punição, é o medo de apanhar, é o medo de ficar de castigo. Então, tudo isso. Agora, respondendo, né? Como fazer se a criança já mentiu, né? Porque isso daí é para prevenir. Mas e se a criança já mentiu, o que que a gente pode fazer? Conversar com ela e mostrar de que ela não vai ter esse julgamento. Falar assim, olha, eu sei que não foi você que fez isso de propósito. Você não ia quebrar um copo de propósito. Mas eu preciso que você me fale a verdade, porque numa próxima você pode. Então, quando a gente cria esse ambiente seguro, a criança ela se sente mais aberta para numa próxima ela não mentir. A gente tem percebido aqui que a segurança e a amizade e a abertura é uma coisa fundamental para que tenha um ambiente sadio. O maestro Zé Hélio está perguntando aqui como ligar com uma criança que fala muito, tem assunto para tudo e quer se impor. Então aí a gente já tem que tomar o cuidado, porque esse se impor. Ó, a gente percebe que, ó, ela fala muito, tem assunto para tudo. Então essa criança, ela tem uma abertura. Ela tem uma casa que tem diálogo, ela tem uma casa onde as pessoas dão ouvidos a ela. E isso é muito bom. Só que a gente precisa ter um cuidado, aquilo que eu respondi a pergunta da Mariane, de que quando essa liberdade começa a crescer demais, e aí a balança ela começa a pesar. Ó. A gente tem aqui a balança da autoridade e aqui a da liberdade, né? Então, quando a autoridade desce e a liberdade sobe muito, isso vira permissividade. É a baixa autoridade e alta liberdade. Então a criança ela se sente sim na liberdade de se impor, de falar, não, não vai ser assim, não vai ser do jeito que eu quero. Então a gente tem que sempre colocar a balança equilibrada, autoridade e liberdade. A criança que é inquieta o tempo todo será hiperativa? Não, não, nem sempre uma criança que é agitada é hiperativa. Howard Gardner, ele fala na década de 80 que tem 9 tipos de inteligência, que ele chama de múltiplas inteligências. E uma dessas inteligências é a inteligência sinestésica, que é a compreensão do mundo através do corpo, através do movimento do corpo. Então são crianças que se movimentam muito para manter neurologicamente ativas. Então é aquela pessoa que fica balançando a caneta para fazer uma prova, que fica mexendo no dedo para poder pensar, balançando a perna, se balançando. São coisas que precisa do movimento, é meio que quase não é que pega no tranco, mas é que precisa do movimento, é sinestésico. Então existem crianças que são sinestésicas e se movimentam muito, mas isso é porque ela fica neurologicamente ativa mesmo. Então, emenda a pergunta da Nívia: como perceber, como identificar se uma criança tem TDAH? O que é TDAH? O TDAH, que é o transtorno e déficit de hiperatividade, então tem o TDAH, que é o déficit de atenção, e o de hiperatividade. Tem criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, tem criança que tem só o déficit de atenção e tem criança que tem só hiperatividade. A hiperatividade, ela vai ser observada no seguinte ponto: quando a criança ela quer ficar quieta e não consegue. É diferente de uma criança que está sempre ativa, tá tudo, mas quando ela precisa sentar, ela quer fazer, por exemplo, uma coisa de interesse dela. Ela gosta de brincar de massinha. Uma criança sinestésica, né? Não é uma criança com hiperatividade, não. Uma criança sinestésica. Ela gosta de massinha. Ela tá lá brincando, fazendo cambalhota, fazendo tudo dela. Botou a massinha, ela começou a brincar, ela vai ficar sentada.
Uma criança que tem o transtorno de hiperatividade, mesmo com uma atividade que ela goste, ela não vai conseguir se manter naquela atividade por muito tempo. Ela vai brincar 2, 3 minutos com aquela massinha, vai ficar em pé, vai botar a massinha na mesa, vai botar a massinha no chão, vai jogar a massinha, vai correr, vai fazer outra coisa e esquece a massinha. Então a gente precisa ficar atento nesses pontos. Entendi. Karine Negreiros, ô Karine, como fazer ou criar, né, um ambiente seguro? Um ambiente emocionalmente seguro é um ambiente onde todos são ouvidos, onde todos têm espaço para falar, todos são acolhidos, todos têm respeito. Uma dica boa para fazer isso é com crianças a partir de 4 a 5 anos fazer uma reunião de família. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Reúne, vamos falar assim, ó, vamos falar o que aconteceu esse mês aí que a gente viu. Ó, eu vi que o papai ficou chateado porque você fez isso. E aí, o que a gente pode fazer? Então, reunião de família é uma ótima ferramenta para poder criar esse ambiente seguro. É o ajuste de pontos, né? Esse ambiente seguro, essa reunião de família, não precisa esperar ter filho para fazer, não. Pode fazer uma reunião de família só você e sua esposa, só você e seu marido, mesmo antes de ter filho. Então, tem muito jovem que está assistindo que é casado e assim como Ellen e eu, a gente ainda não tem filho. A gente tem que estar alinhado mesmo antes de ter filho. Não precisa esperar a situação acontecer para poder começar a alinhar. Já alinha desde já, porque depois você já vai estar fluindo. Fórmula 1. Bom, é normal os pais serem calmos e as crianças agitadas? Temos 4 minutos, meu Deus. Olha, Normal. pais calmos e criança agitada, então aí a gente tem que observar aquilo de novo que a gente estava falando. Ou uma hiperatividade, ou se essa criança ela gosta só de se movimentar mesmo. Porque depende muito do que é o agitado, né? Porque tem gente que acha que criança tem que ser robô, né? Que fica É, sentado. Cara, criança é criança. Ela vai querer brincar, ela vai querer falar, vai querer conversar. normal. Como lidar com a preguiça das crianças em fazer atividades? Tudo é rotina, tudo é hábito, tudo é a forma como é apresentado. Se de repente chegam para você e falam que assim, preciso que você sente aqui nessa mesa agora e faça um relatório de 60 páginas. A gente vai resmungar, a gente vai falar, a gente vai levantar para poder tomar café, a gente vai parar depois da segunda página e a gente vai ficar nessa. Agora, se a gente constrói e vai falando, ó, isso daqui é muito bom, a gente precisa fazer, então a gente cria aquela vontade, agora a gente vai fechar e vai fazer essa atividade aqui. Aí você cria a vontade. Então tudo é a forma como é apresentado e se isso já está acostumado na rotina, né? A criança nunca fez atividade dentro de casa e de repente tem um monte de atividade para fazer, não vai querer fazer mesmo, não. Tá certo. A última pergunta, para esse tipo de criança inquieta, seria bom passar por um neuropediatra? Psicopedagogo é o mais indicado para esses casos, logo de cara. Porque o psicopedagogo ele já vai conseguir identificar se é um TDAH, se é só uma criança com inteligência sinestésica. Então, o psicopedagogo, para você não precisar chegar num neuropediatra logo de cara, vai no psicopedagogo, conversa, explica, ele vai fazer um acompanhamento de alguns dias, provavelmente, e vai poder identificar, olha, isso daqui é falta de atenção, isso daqui é só falta de rotina, e vai adequando para poder melhorar toda essa parte de inquietação. Entendemos. Então, aqui um agradecimento da Solmar Silva, graças a paz dos homens abençoados. E a outra aqui, deixa eu ver. Paulo, depois eu vou te dar o telefone do professor Mário. Professor Mário, passa aí o seu. Nós temos 2 minutos para terminar. Passa suas redes sociais aí, para a gente poder já para o pessoal que está Rede te acompanhando. social, rede social, tanto página do Facebook, quanto canal do YouTube, quanto Instagram, todos você vai me encontrar como Prof de professor, PROF, Prof Mário Dias. Tudo junto, tudo minúsculo, sem ponto nem nada. Prof Mário Dias, tudo junto você consegue me achar no Instagram, no Facebook e no YouTube. Lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, na verdade, e no Facebook, você consegue achar o e-mail do Beabase, que é o e-mail de contato do Beabase, que é contato@beabase.com.br. Pode mandar e-mail para lá se você não usa Instagram, se você não usa Facebook, está assistindo isso pelo YouTube ou por outra ferramenta, recebeu no WhatsApp, pode mandar um e-mail para contato@beabase.com.br com a sua dúvida que eu respondo. Tá bom. Então, eu quero agradecer a você, professor Mário Dias. Conversei aqui. Essa live, vou tentar gravá-la, deixar gravada para amanhã colocar no YouTube. Você pode entrar em contato com ele, você que é líder, pastor, professor, pode entrar em contato com ele, que ele estará ministrando na sua escola, sua igreja,
é uma benção. Quero agradecer de coração, professor Eu Mário que Dias. agradeço, muito obrigado pelo convite. Fiquei feliz demais quando você me convidou para a gente bater esse papo. Eu sabia que ia ser benção, porque a gente é carinho, é amor. Bom demais! Um beijo no teu coração e a todos. Chegamos a Beijo! pico quase de 100 aqui, ó. Beijo para vocês todos.